Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse curso de resolução de exercícios de cálculo. Nesta videoaula nós vamos ver alguns produtos notáveis e como aplicar esses produtos notáveis na resolução de limites. Mas antes, você já inscreveu-se no canal? Ainda não? Inscreve-se aí, vamos ajudar o canal a crescer. Não esqueça também de deixar o seu curtir nessa videoaula, depois quando você terminar de assistir o vídeo, tá bom? Bom, vamos lá para os exercícios. Vamos começar então resolvendo este limite aqui. E vamos primeiro saber, esse limite tem determinação? Bom, vamos conferir, né? Vamos aproximar o h por zero, né? E aí vai ter o seguinte, fazer aqui no cantinho, tá? Então, veja, vai ficar 0 mais 4, isso aqui tudo ao quadrado, menos 16 sobre 0. 0 com 4 aqui vai dar 4, 4 ao quadrado vai dar 16, menos o 16 que eu tinha aqui lá de fora, sobre 0. E aí nós vamos obter 0 sobre 0. Então, sim, nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e, portanto, temos que primeiro trabalhar nessa expressão aqui para depois poder resolver o limite. Bom, qual vai ser a estratégia que a gente vai usar? Nós vamos usar um produto notável, está aqui, um cartãozinho para vocês, tá? Que é o produto notável que é o quadrado da soma, tá? Então, comparando aqui, ó, é como se o nosso A fosse o H e o nosso B fosse o 4, tá? Então, como é que fica? Vamos lá, olha só, isso aqui vai ser limite, quando h vai para zero, de o primeiro ao quadrado, tá vendo? Ó, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, lá, 2 vezes o primeiro para o segundo, então 2 vezes isso vezes esse, 2 vezes 4 vai dar 8, e 8 vezes h vai dar 8h. Depois vai aparecer o quadrado do segundo termo, ó, porque ó, b ao quadrado, segundo termo. Então, nós vamos ter ali b ao quadrado, no caso é 4 ao quadrado, que dá 16. E tinha esse menos 16 lá de fora, beleza. Agora, o que é que vai acontecer? Limite, quando h vai para zero, de esse mais 16 e esse menos 16 vão simplificar e vai sobrar h ao quadrado mais 8h sobre h. Aí, veja que interessante. A gente vai poder pegar o seguinte. Esse numerador aqui, o termo h aparece nas duas parcelas. A gente vai poder colocar em evidência, tá? Colocando em evidência, ó, h ao quadrado dividido por h vai dar h, e 8h dividido por h vai dar 8. Então, veja que interessante. Agora, nós vamos ter o h aparecendo no numerador e no denominador. Vamos poder simplificar e vai sobrar apenas limite quando h vai para zero de... Aqui em cima vai sobrar só h mais 8, tá vendo? Então, agora não tem mais indeterminação. Você pode aproximar o h diretamente para o zero, vai aparecer 0 mais 8, que dá 8. Então, esse limite aqui dá 8. Vamos ver agora esse mesmo limite fazendo de uma maneira que a gente já viu em outras aulas, com outro produto notável, que vai ser esse produto notável aqui, ó, que é a diferença de quadrados, né? Então, é só para a gente ver que a gente pode fazer o mesmo limite de duas maneiras diferentes, né? É interessante a gente saber várias maneiras de resolver o mesmo limite, tá? Então, vamos lá, ó, repetindo aqui, limite quando h vai para zero, de h mais 4 ao quadrado, menos 16 sobre h. Bom, para a gente usar esse produto notável, vamos ver o seguinte, esse a, né, que é o primeiro termo, vai ser esse h mais 4. E quem vai ser meu b? Meu b vai ser 4 ao quadrado. Por quê? Porque 16, ó, se você analisar, dá para fazer como se fosse 4 ao quadrado. Então, fazendo isso, né, comparando h mais 4 como se fosse o a e 4 como se fosse o b, isso aqui vai ficar o seguinte, limite, quando h vai para zero, de... Vamos lá, ó. Primeiro menos o segundo, né? Então, deixa eu colocar aqui em colchetes. O primeiro termo é h mais 4, menos o segundo termo, que é 4, certo? Fecha a colchete aqui. Abro outro colchete aqui agora. Então, agora, primeiro termo, h mais 4, mais o segundo termo, no caso é 4. Então, lembrando, né? Ó, primeiro termo menos o segundo termo, vezes primeiro termo mais o segundo termo. E o h aqui no denominador não fiz nada. Bom, agora o que vai acontecer? Limite, quando h vai para zero, de, né? Aqui, ó, esse mais 4, esse menos 4 vai simplificar, vai sobrar só h. E aqui vai dar 4 mais 4, que é 8. Então, sobra h mais 8 sobre h. Se você comparar esse limite que está aqui, ó, com esse daqui, ó, é exatamente a mesma expressão, tá vendo? Então, você chegou de duas maneiras diferentes no mesmo lugar. Ótimo, não tem problema com isso. Você escolhe a maneira que você vai fazer. Bom, vamos simplificar aqui. Vai aparecer limite, quando h vai para zero, de... Ó, esqueci de deixar... de não precisar botar fração, vou botar aqui 1, né? Então, de novo, ó, vai dar o mesmo. Aproxima o h por zero, não tem mais determinação, vai ficar 0 mais 8, que é igual a 8. Como era esperado, né? Chegou no mesmo resultado. Eu fiz de duas maneiras diferentes para chegar no mesmo resultado. Qual que você vai escolher? O que você preferir, tá? Bom, vamos ver agora um outro exercício. Vejamos agora esse exercício, que é um pouquinho diferente só do exercício anterior, tá? Então, de novo, vamos ver se a gente tem determinação, né? É o que a gente sempre tem que ver quando vai resolver um limite.
Então, vamos lá. Aproximando h por zero, vai ficar 0 menos 4 elevado ao quadrado menos 16 sobre o nosso zero aqui. Então, 0 menos 4 vai dar menos 4, né? Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Então, vai ficar 16 positivo com menos 16 sobre zero. Simplifica. E aí sim, nós temos a determinação do tipo 0 sobre zero. Portanto, a gente tem que primeiro fazer alguma simplificação para depois poder desenvolver. Qual vai ser a simplificação aqui? Bom, nós vamos usar agora este outro produto notável, ó, que é a diferença ao quadrado, tá bom? E aí ela vai mudar só aqui, ó. Nós vamos ter o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vamos aplicar isso lá no exercício. Então, vai ficar igual a limite, quando h vai para zero, de, né? Primeiro é h, então h ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar menos 8h mais o quadrado do segundo, que dá 16, menos 16 que eu já tinha aqui, sobre h. Então, vamos lá, ó, resolvendo, limite quando h vai para zero, de, bom, mais 16 e menos 16, simplifica, fica h ao quadrado menos 8h sobre h. E aí, veja, a gente pode colocar em evidência o h que aparece ali no numerador, né? Então, vai ficar h em evidência, h menos 8, porque h ao quadrado dividido por h dá h, e menos 8h dividido por h dá menos 8. Divido aqui por h, né, que já tinha no denominador. Simplifico, ó, e aí nós vamos ter isso aqui igual a limite, quando h vai para zero, de... Ó, esqueci de novo, né? Eu não precisava botar o denominador aqui, mas enfim. h menos 8, né, sobre 1. Veja, aproxima h por zero, não tem determinação nenhuma, vai ficar 0 menos 8. Aqui dividido por 1 vai dar isso aqui mesmo, né? Que dá menos 8. Então, o resultado desse limite aqui é menos 8. E aí, pessoal, vocês estão acompanhando cada passo da videoaula? Estão dando pausa, fazendo as continhas vocês mesmos? Isso é muito importante para você poder treinar, tá bom? Não esqueça também que você pode acompanhar esse curso através da página oficial do canal, que é no endereço www.lcmaquino.org. Vamos voltar lá para os exercícios. Vamos ver agora esse exercício aqui, que é um pouquinho diferente só do anterior. Agora nós temos aqui, ó, o termo elevado ao cubo. Bom, de novo, será que tem determinação? A gente sempre tem que testar isso aí antes, né? Então vamos lá fazer aqui no cantinho. Então, aproximando o h por zero, vai ficar 0 mais 2, isso aqui tudo elevado ao cubo, menos 8, sobre 0. 0 mais 2 vai dar 2, 2 ao cubo dá 8. 8 menos 8 sobre 0, que vai dar 0 sobre 0. Então, sim, nós temos determinação do tipo 0 sobre 0, e, portanto, a gente tem que primeiro fazer alguma simplificação. Qual vai ser o produto notável que a gente vai usar aqui? Bom, o produto notável que nós vamos usar aqui agora é esse aqui, ó. Tá aqui o cartãozinho. É o cubo da soma, tá? Você deve estar falando assim agora, poxa, mas outro produto notável, você gosta de produto notável, hein, professor Aquino? Bom, você vai ter que saber os produtos notáveis porque durante todo o seu curso você vai precisar disso aqui, durante o seu curso de exatas, né? Não é só na disciplina de cálculo 1, em todas as outras disciplinas você vai precisar. Então, você acaba tendo que estar isso sempre aí afiado na sua memória. No final da videoaula eu vou fazer um resuminho disso daqui, não se preocupe, tá? Não fique desesperado com isso aqui não. Vamos lá, ó, vamos aplicar aqui. Nós temos H vai ser o nosso A e o 2 vai ser o nosso B, né? Então vai ficar essa expressão toda. Vamos lá. Igual, limite, vou tentar fazer apertado aqui, ó. H vai para 0 de... Bom, vamos ver se eu consigo, né? Sobre H. Então, o primeiro ao cubo, então H ao cubo, mais, olha só, 3 vezes esse primeiro ao quadrado, vezes o segundo. Quando eu fizer 3 vezes o segundo, vai aparecer 3 vezes 2, que é 6. Então, vai ficar 6H ao quadrado. Mais, agora aparece 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado. Esse aqui, 2 ao quadrado, vai dar 4. O 4 vezes os 3 vai dar o 12. Então, aqui vai aparecer 12H, certo? Mais agora o segundo, aqui, ó, o segundo ao cubo, vai dar 2 ao cubo, né? Que é 8. E lembra que tinha esse menos 8, que era o que já estava aqui fora dessa expressão. Então, no final das contas, ficou assim. Ó, a gente simplifica esse menos 8 e esse mais 8. E aí, vamos ter limite quando h vai para 0 do que? H ao cubo mais 6H ao quadrado mais 12H sobre H. Veja que eu tenho o termo H nesses 3 parcelas. Vamos colocar esse H em evidência e nós vamos ficar assim, ó. H em evidência, aqui vira H ao quadrado, mais aqui fica 6H e aqui fica 12. Por quê? Porque H ao cubo dividido por H dá H ao quadrado. 6H ao quadrado dividido por H vai dar 6H. E 12H dividido por H dá 12. Então, se você agora fizer a distributiva, né, multiplicar esse termo por esse, volta a ser esse. Esse termo por esse, volta a ser esse. Esse termo por esse, volta a ser esse. Tá? Bom, numerador e denominador com H, vamos simplificar, que a gente está aqui no limite. Então, vai aparecer limite quando H vai para 0 do que? De H ao quadrado mais 6H mais 12.
E agora a gente não tem mais indeterminação. Ó. Aproximando h por zero, vai ficar 0 ao quadrado mais 6 vezes 0, né? Mais 12. E essa continha aqui vai dar quanto? Né? 12, né? Porque aqui é 0, 0. Então, no final, sobra só 12. O resultado desse limite, 12. Vamos agora fazer o próximo exercício da videoaula. E veja lá, esse exercício é um pouquinho só diferente do anterior, tá? Só mudei uns sinais aqui, para poder usar aqui agora um outro produto notável, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos verificar se a gente tem determinação, né? Eu sempre gosto de fazer isso antes. Então, vamos lá. Colocando aqui o zero, aproximando h por zero, vai ficar 0 menos 2 ao cubo, mais 8 sobre 0. Menos 2 com 0 vai dar menos 2. Menos 2 ao cubo é menos 8. Lembra que quando a gente tem um sinal negativo, né? Um número negativo elevado a uma potência ímpar, ele fica negativo. Então, menos 8 mais 8, né, que já tinha aqui fora, sobre 0. Então, vai dar 0 sobre 0. Então, temos a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vamos lá continuar agora fazendo alguma simplificação. Qual vai ser a simplificação? Bom, o produto notável que a gente vai usar agora é este aqui, ó. É o cubo da diferença. Então, nós vamos ter aqui, ó, o primeiro é A, que vai ser o H, e o segundo é B, que vai ser o 2, tá vendo? E isso aqui vai ficar a expressão, tá? Como é que vai ser então? Vamos lá, ó. Igual, limite, quando H vai para 0 de... Vamos tentar aqui colocar, tá? Vamos lá. Primeiro ao cubo, então vai ficar H ao cubo. Depois vai aparecer menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo. Então, o primeiro ao quadrado é H, aliás, então vai ficar 3h ao quadrado. Só que tem esse 2, né? Então, lembra que está multiplicando pelo 2 ainda. Então, o 2 com o 3 vai dar 6. Então, vai ficar menos 6h ao quadrado. O próximo termo vai ser o quê? Vai ser mais, ó, 3 vezes h e o segundo ao quadrado. O segundo aqui, que é esse termo que é 2, ao quadrado dá 4. Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, nós vamos ficar aqui, ó, 12h, tá? E o último termo aparece menos o segundo termo, que no caso é o b, é elevado ao cubo. Então, 2 ao cubo, que dá 8, né? E lembra que tinha o mais 8 aqui, né? Que era fora dessa expressão toda. Então, vai simplificar o menos 8 com o mais 8. E aí vai ficar o seguinte, ó. Limite, quando h vai para 0 do quê, né? Vamos fazer o seguinte. Eu já simplifiquei aqui, né? E lembra que vai ficar 0 essa parte aqui, né? Então, ó, vamos colocar logo esse h em evidência. Tá vendo, ó? Para a gente economizar um passo. Então, colocando h em evidência, vai ficar h ao quadrado, né? Porque h ao cubo dividido por h dá h ao quadrado. Menos 6h dividido por h vai dar menos 6h. Melhor, menos 6h ao quadrado dividido por h vai dar menos 6h. Mais 12h dividido por h vai dar mais 12, né? E aqui eu já tinha 0, não vou fazer nada. Sobre o h que tinha aqui. Bom, vamos lá, ó. O que acontece? Simplifico o h com h, né? E nós vamos ter aqui limite quando h vai para 0 de... Não vou botar mais a fração, não vai precisar. Vai sobrar h ao quadrado menos 6h mais 12. E o que acontece? Ó? Não tem mais indeterminação, a gente pode aproximar o h por 0. Vai ficar... Não vai dar para colocar aqui, deixa eu colocar aqui, né? 0 ao quadrado menos 6 vezes h mais 12. E aqui, ó, 0, 0, sobra só 12. Então, o resultado desse limite aqui é 12. Bem, pessoal, para a gente poder ter aqueles produtos notáveis, a gente vai usar um negocinho aqui que é bem interessante chamado triângulo de Pascal, tá? Ele vai ajudar muito para você poder obter aqueles produtos notáveis, tá? Esse triângulo Pascal ele começa assim, ó, 1, 1 e 1, tá? Aí como é que você vai fazer agora? Você começa com 1 na próxima linha e soma os dois que estão aqui em cima, tá? Que é o próximo termo. Para cá não tem mais o que somar, repete 1. Agora de novo, ó, próxima linha. Começa com 1, soma esses dois termos, dá 3, soma esses dois termos, dá 3 e termina aqui com 1. De novo, ó, começa com 1, soma esses dois termos, dá 4. Soma esses dois termos, dá 6. Soma esses dois termos, dá 4. Não tem mais, boto mais 1. Vou fazer só mais um aqui, ó. Começa com 1, soma esses dois termos, 5. Soma esses dois termos, 10. Soma esses dois termos, 10. Soma esses dois termos, 5. Não tem mais o que colocar, vai dar 1. O que isso vai me ajudar? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tivesse, por exemplo, a mais b elevado a 0, não sendo essa soma aqui igual a 0, né? Porque se fosse 0 aqui dentro dessa soma, ia ficar 0 elevado a 0, e isso é indeterminação. Se fosse outra soma aqui, resultado, não dando 0, 0 elevado a 0 dá 1. Então, ó, viu que apareceu o termo 1. Agora, nessa aqui, ó, que parece a segunda linha, imagina que eu tenha a mais b elevado a 1. Isso é a mesma coisa que a mais b, porque elevado a 1 é só repetir, né? O mesmo número. Veja que o número que aparece multiplicando a é 1 e o número que aparece multiplicando b é 1. Para essa linha aqui, ó, imagina que eu tenha a mais b ao quadrado. Vai ser a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. A gente já viu nessa aula. Ó, compara aqui, ó, 1 para a potência para esse primeiro termo aqui, ó, 2 para esse segundo e 1 para esse terceiro. Agora, essa linha aqui, ó, interessante, né? Vamos pegar a mais b ao cubo, né? Como é que era lá?
a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado b mais 3 vezes a b ao quadrado mais b ao cubo. Compara aí, ó, 1, que aparece aqui multiplicando a, depois 3 multiplicando esse termo segundo, depois 3 de novo multiplicando esse termo terceiro aqui, depois 1 multiplicando esse último termo, o quarto termo. Então veja, esses números coincidem com os coeficientes que aparecem multiplicando cada um dos termos. Aí vai ficar faltando o seguinte, pô, professor, beleza, compreendi. Agora, e esses números que aparecem aqui nas as variáveis, né? Veja bem, olha só. Veja que começa com a potência que tem aqui, no caso, a elevado a 3, né? E o primeiro termo. E essa potência no A vai diminuindo até sumir. Então, vai ficar A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 1. E aqui é como se fosse A elevado a 0, que a gente vai considerar 1. Já a potência no B, ele vai aparecendo. Então, aqui é como se fosse B elevado a 0, que a gente vai considerar que é 1. Depois vai ter B elevado a 1, B elevado ao quadrado e B elevado a 3. Então, você vai diminuindo a potência no A e aumentando a potência no B, tá? E colocando os coeficientes aqui conforme tem na sua linha do triângulo de Pascal. Então, ó, como é que seria isso aqui? Ó? Vamos fazer, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, porque eu acho que aqui não vai caber. Então, vamos lá, ó. Eu quero A mais B elevado à quarta, né? Então, isso aqui vai ser a quarta, né? Porque começa com a quarta, e aqui é 1. Mais 4, né? A elevado a 3. E agora vai ter B, né? Porque lembra que vai diminuindo a potência de A e aumentando a de B. O próximo termo, 6. E aí vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado, né? Porque eu aumentei aqui e diminui aqui. O próximo é 4. E aí vai ficar AB ao cubo. Porque lembra, diminuí uma potência do A e aumentei uma potência do B. O próximo termo, olha só, vai ser o quê? 1, né? Então não preciso colocar B à quarta. Então, isso aqui é a expressão para você ter o produto notável de a soma elevado à quarta potência. Se você quisesse agora fazer o do 5, não tem problema. Ó. A mais B elevado a 5. Então, de novo, o primeiro é 1, então vai ficar A elevado a 5, depois mais 5A elevado a 4B, ó, diminuiu a potência do A e vou aumentar uma potência no B. Depois o próximo termo é 10A elevado a terceira B ao quadrado, depois vai ser 10A ao quadrado B a terceira, depois o próximo vai ser 5 aqui, A, B a quarta, e o último, que é vezes 1, não vou precisar botar 1, B a quinta. Então, aqui eu tenho a expressão para A mais B elevado a quinta, tá? Então, com esse triângulo de Pascal, você consegue achar esses produtos notáveis, tá? É claro que você não vai precisar fazer um triângulo muito grande aqui, possivelmente você vai resolver questões até a quinta potência. Tem também método de obter isso aqui através de combinação, né? Através de conhecimento lá de permutação, de análise combinatória, só que a gente não vai chegar nesse ponto aqui, tá? A gente vai só usar essa parte básica aqui. Também daria para obter se você pegasse o seguinte, se pegasse esse A mais B e escrevesse A mais B, né? Por exemplo, se você fizesse A mais B multiplicado por A mais B, multiplicado por A mais B, multiplicado por A mais B. Aí você fazia a distributiva A vezes B, B vezes A, B vezes B. Aí daria um termo aqui que depois você faria distributiva de novo com esse, daria outro aqui, você faria distributiva de novo com esse, e assim vai. Mas eu não vou chegar a explorar isso aqui nesse contexto da videoaula, tá bom? Só para você saber. Bom, aí talvez ela esteja falando assim, professor, tudo bem, você me fez esses exemplos aqui com a soma, mas quando tem a diferença, né? Ó, vamos pegar aqui o do A ao cubo, né? A mais B ao cubo. Quando tem a diferença, ficou assim. Como é que faz? Será que tem como fazer? Não tem problema. Se você comparar, ó, o que está mudando são só os sinais aqui, ó. Olha só. Era mais 3, ficou menos 3. E aqui era menos mais B, ficou menos B. O que acontece é o seguinte, ó. Se você quiser obter este aqui com essa técnica, vamos lá, você vai fazer assim, ó. Vou fazer aqui com o nosso termo, né? Escreva esse A menos B ao cubo como se fosse o seguinte, A mais aqui um menos B, isso tudo elevado ao cubo, tá vendo? E aí, comparando aqui agora, ó, o que vai acontecer? Aparece o primeiro ao cubo, né? Então tá lá, o primeiro termo é ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo, ou 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então vai aparecer A ao quadrado vezes menos B, né? Porque o segundo termo aqui agora é menos B, tá vendo? Aí você continua aqui, ó, mais o próximo é 3 vezes A, segundo termo que é o B, que no caso aqui é menos B, né? Ao quadrado, depois mais, aí agora o segundo termo, que no caso é menos B, ao cubo. E aí quando você resolver, ó, aqui não faz nada, aqui vai dar menos 3A ao quadrado B, aqui como esse potência está par, vai ficar B ao quadrado, né? Então vai ficar positivo, então fica 3AB ao quadrado, e aqui como a potência está ímpar, vai ficar menos, então menos B ao cubo. Compara isso com aquele cartãozinho que tinha, olha só, eu acho que não ficou bem para vocês aí, né? Não sei se deu para poder enxergar, tá? Cortou um pedacinho aqui, mas enfim, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o papel.
Bom, olha só, tá vendo? Ó? Compara aqui, ó, a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo, tá? Então, com isso aqui você consegue desenvolver e achar também a diferença. Você pode fazer a diferença elevada à quarta, a diferença elevada à quinta e assim vai. Basicamente, o que você vai perceber é o seguinte, ó, as potências ímpares, né, da segunda variável, né? Então, veja, b elevado a 1 aqui, né? É uma potência ímpar, ficou negativa. A potência ímpar aqui, que é b ao cubo, ficou negativa. E assim vai. Então, se você fosse tentar fazer o a mais b à quinta, né? O que aconteceria é o seguinte, essas potências ímpares do b ia ficar tudo negativo. Então, aqui, ó, na potência ímpar, ia ficar menos 5 aqui. A próxima potência ímpar é essa, então ficaria menos 10. A próxima potência ímpar é essa, então ficaria menos b à quinta aqui, tá vendo? Então, você também pode obter os outros através dessa maneira, tá certo? Então, pessoal, com essa técnica aqui, utilizando o triângulo de Pascal, vocês conseguem achar produtos notáveis, né? Com várias potências. Vocês vão conseguir achar a soma de dois termos elevado a uma determinada potência, né? Uma potência aqui positiva inteira, né? E também você vai conseguir achar a diferença desses dois termos elevado lá àquela potência, tá? E aí, vocês vão precisar também de outras técnicas, se vocês quiserem estudar mais, como, por exemplo, análise combinatória, permutação e tal. Só que eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Eu acho que com isso aqui você já tem um resuminho para você começar a fazer seus exercícios de cálculo, tá bom? Se você precisar de alguma coisa a mais do que isso, procure aí depois nas outras videoaulas, tá certo? Terminamos então essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu curtir. Não esqueça também de colocar na seção abaixo de comentários o que vocês acham sobre ela. Não esqueça de inscrever-se no canal para ficar sempre a par das novidades e clicar lá no sininho de notificação. E vejo vocês nas próximas videoaulas, tá certo? Até mais e tchau! Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.